Embora, naquele mesmo momento, Sepur se move, ainda assim se move. Uma declaração clara de que, embora ele negando os seus conhecimentos perante a Inquisição, ele acreditava muito na transcendência desse olhar como observador. E esta é a diferença. Ainda como observadores, eles nos dão o quê? Nos dão a possibilidade de testar o que eu olho, de analisar o que eu vejo. E vendo, eu posso ter a minha percepção. E não simplesmente ouvir sem poder ter a minha opinião. O observador, na ciência inicial, na ciência de Newton, na ciência cartesiana ou na ciência clássica, deixava o sujeito, ou seja, o observador, muito separado daquilo que ele observava. Mesmo com a ruptura da igreja, naquela época, a ciência clássica, ela tinha limitantes. O sujeito, objeto, ou seja, o observador e aquilo que ele observa, não poderia ter interferência. Não se pode ter interferência do observador. Mas o observador somos nós, como nós vamos crescer, como nós vamos desenvolver, como nós vamos nos perceber no mundo, se nós não fazemos parte da observação. As nossas sensações, as nossas percepções, elas não têm validade? Como assim? Toda verdade, ela é válida. Sim, ela tem validade, embora provisória, porque ela não é permanente. Então, essa ciência clássica ainda era um limitante para nós. E ainda é um limitante para nós. A gente tem que começar a perceber que cada um na sua caminhada, cada um na sua jornada, a gente traz a possibilidade de nos reconhecermos. Nos reconhecermos não necessariamente só no ato simples, né, de uma vida cotidiana, mas nos reconhecermos pelo autoconhecimento. Nos reconhecermos pelas nossas crenças. Nos reconhecermos como entes de uma grande tribo, que hoje a gente tanto fala em humanidade, em solidariedade, e um encontro como este, onde todos se respeitam, onde todos têm uma percepção muito clara de que eu não sou o único neste universo e não nessa sociedade, mas eu faço parte desse todo, e como parte eu também sou um todo, e por isso nós nos completamos. Essa Idade Média, então, foi a libertação do conhecimento, ok? A transcendência, como eu citei do Galileu, sempre foi muito questionada, porque a ciência ela não dá essa liberdade, porque ela segue princípios rígidos, como o da causalidade, por exemplo. Ela não consegue ter um aspecto mais aberto sem a testagem das possibilidades. Tudo que nos prende, tudo que nos limita, como a gente pode falar de algo como o espírito, se é algo considerado como um epifenômeno, ou seja, uma coisa de segundo plano, algo que não é testado, algo que não é mensurado. Mas é energia. Sim, mas essa energia eu não tenho como mensurar, eu não tenho como definir. Então, como definir espírito? Eu volto a falar. Essas ideias que eu estou lançando para vocês é que, para vocês mesmos, na jornada pessoal de cada um, desde aquele momento em que vocês se perceberam como viventes nesse planeta, vocês mais tarde, no final desta conversa, vocês possam definir, sim, para cada um que seja espírito, e não eu. O Roberto Crema, ele fala da construção do eu. Só existe uma história e toda história é única. A existência de cada ser humano é a representação singular de uma mesma epopeia, da humanidade que somos, do mistério que encarnamos. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, cada um de nós escreve a própria história. E lá no final, existe uma epopeia. Ou seja, uma grande história do qual cada um tem a sua.
E essa epopeia nos traz elementos, nos traz bagagem, nos traz referências do que fomos, do que somos e o que poderemos ser. Nós costumamos falar isso em psicologia, a ideia do pré-pessoal, do pessoal e do transpessoal. Essa tríade são partes de um todo, onde cada um desses elementos é a totalidade. Sim, a totalidade é esta que a gente persiste em tentar entender, que às vezes a gente chama de Deus, uma consciência superior, uma ideia superior, aquilo que a humanidade, toda a sua existência, fez um leve olhar ao alto e que, mesmo sem saber, persiste em crer na imanência daquilo que a gente chama de Deus. Comparado a isso, cada um de nós é uma consciência. A gente vai ver isso mais adiante. Qual que é? Esse aqui vai avançar? Ok. Então, essas são as perguntas que a gente fez. Tendemos a viver em um mundo de certezas, de solidez, de perspectivas não contestadas, ou que nossas convicções provam que as coisas são somente aquilo que nos parece certo. A nossa rotina, o nosso dia a dia, nós fazemos basicamente as mesmas coisas. Basicamente, nós tomamos banho, nos secamos exatamente igual todos os dias. Nós saímos, nos locomovemos, nós fazemos as coisas da nossa casa, nós vamos ao trabalho, nós executamos as coisas que temos que fazer, nós voltamos para as nossas casas, repetimos o ciclo. E parece que nós temos certeza que é isto somente o que nós precisamos fazer. Quando existe ao nosso entorno e com a capacidade que temos de sermos muito mais que isso, porque nós não somos só o que existimos neste momento pessoal, nessa existência. Nós somos uma existência pré-consciente ou pré-pessoal que já vem trazendo uma bagagem, alimentando todo esse processo. Quando chegamos aqui, onde nos percebemos, onde entendemos o nosso estado, eu sou o Sérgio, eu sou a Larissa, eu sou o Eduardo, nós não percebemos que temos uma grande bagagem. E esta bagagem pré-consciente, pré-pessoal, junto com esta consciente pessoal, ela unida, ela nos remete a algo maior, a uma ideia de consciência. Popper diz que toda anomalia deve ser falseada. Hoje em dia, o que se trata como fenômeno? Ou o que se trata daquilo que não é explicado pela ciência? Nós chamamos de anomalia. Porque é algo que consideramos fora da normalidade. Fora daquilo que entendemos que seja aquela rotina, que seja aquela questão precisa, objetiva, determinista, a exemplo da ciência newtoniana, na ciência cartesiana, onde diz que cadeira é cadeira. Ponto. Nós temos que romper esses processos. Quer dizer que toda a verdade não perde a validade, porém tem viagem provisória. Ou seja, o átomo, num primeiro momento da ciência, era indivisível. E hoje se percebe que é pura energia. Então, até o momento, a verdade era válida, mas provisória, não porque ela não seja verdadeira, mas porque ela pode ser transformada. E quando falamos de ciência, é um pilar que está aliado a uma outra questão muito forte, que é a nossa construção pessoal em relação às nossas crenças, ou alguns chamam de religião, ou a nossa própria espiritualidade. Tampouco as verdades podem ser conclusas, acabadas, deterministas, definidas, pois elas representam o embate das múltiplas vozes que se manifestam e, do mesmo modo, as múltiplas consciências e mundos que se articulam em convergência para um novo olhar a cada instante, a cada piscar de olhos. Ou seja, cada um de nós
Somos caminhantes, somos passantes nessa existência, nessa vida, e nós não podemos passar em branco essa questão. Nós não podemos ser repetitivos naquilo em que somos. Bert Helling, nas constelações familiares, ele olha para trás e fala da ancestralidade. Ele fala de várias gerações que, na verdade, elas vêm se repetindo nessas gerações. Uma irmã, a terceira irmã, nasceu em tal data, no período tal, com tais e tais questões. Na próxima geração, se não houver mudança, se não houver o autoconhecimento, se não houver a percepção de que somos mais que isso, essa terceira irmã, ao nascer, também vai repetir os mesmos processos. Nós podemos constantemente mudar, evoluir, sermos uma consciência e não um paradoxo ou algo que se repete. Nós somos, sim, com a espiritualidade, ou com as crenças, ou com aquilo que temos, pessoas, humanos, mas somos além disso. Esse mundo que vivemos nos enrijece no sintoma da normalidade, que para alguns chamam de normose. Esse conceito nos traz um alerta sobre a necessidade de superar as anomalias da moralidade, das opiniões, das atitudes, dos comportamentos, dos hábitos dotados de consenso social e patogênicos em diversos graus de intensidade. Ou seja, nós não podemos simplesmente viver o que a sociedade nos propõe, o que as pessoas nos dizem como certo, e simplesmente aceitar, como se isso fosse um padrão. Nós precisamos, sim, observar, pois somos observadores. Observadores das nossas próprias dores. E nesse sentido, quando observamos, buscamos, vamos atrás disto. Vocês hoje estão aqui não simplesmente por uma crença, não simplesmente porque são espíritas, mas estão aqui buscando, não necessariamente a dores num processo literal, né? Eu fui na casa espírita porque eu sinto dor de alguma coisa que me perturba, seja na minha família, seja nos amigos, no meu trabalho, seja comigo mesmo. Mas de alguma forma nós somos conduzidos a um processo de mudança. Buscamos as dores. E só adquirimos e aceitamos e mudamos quando adquirimos consciência. Conscientizar-se delas é o processo de mudança. E essa normose é uma sintomática, como uma ansiedade, como uma depressão, como qualquer outro tipo de patologia ou sintomática que nós conhecemos. Então nós precisamos entender que isto nos robotiza, que isso nos limita, como a ciência lá atrás. Então, somos observadores, ok. Um observador, segundo Francisco Varela, um biólogo, referência acadêmica, ele diz o seguinte, que tudo que é dito por alguém. Parece óbvio? Sim, é óbvio. Mas é o que eu digo para vocês que vai fazer com que vocês aceitem ou não, que vocês reflitam ou não, e que vocês coloquem na bagagem de vocês o que vocês entenderem que seja bom ou não. Mas tudo que é dito por alguém para que isso se replique e isso vá criando o resultado de um encontro, de uma transformação. Humberto Maturana, um filósofo chileno, também biólogo, muito referenciado na academia, diz que todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer. Bom, se temos que evoluir através do conhecimento, ele permite que nós possamos fazer algo a partir de então. Esse conhecimento quebra o limitante de estarmos parados, estagnados num processo de evolução. Minimamente, quando nos movimentamos, estamos fazendo mudança.
minimamente, quando nos dispomos a vir a um acolhimento, um conforto, sejam por nossas crenças ou não, seja participar simplesmente no convite de um amigo, mas eu estou mudando, eu estou buscando, e eu quero me conscientizar disso. Voltando à questão da ciência cartesiana, o que ela impede que o observador, cada um de nós é o observador, a não neutralidade, a não separatividade, a não verdade. O que é exatamente isso? Se trata do sujeito e observador. Eu sou o sujeito, a Larissa aqui na minha frente é aquilo que eu observo. Eu não posso estar neutro às minhas sensações quando eu olho para a Larissa. A ciência cartesiana diz que não. Eu devo observar, e o que eu observar eu anoto, e eu não posso sentir exatamente nada do que eu estou observando. Então, a não neutralidade. A separatividade é justamente isso, é uma ruptura plena nesta relação. E a não verdade é justamente afastar as verdades dinâmicas, ainda que provisórias. Porque se eu observo a Larissa e tenho com isso uma sensação, tenho com isso uma percepção, eu posso gerar daí uma verdade. E essa verdade pode fazer a mudança, mesmo que provisória. Fé. Bom, aqui nós temos a fé cega e a fé raciocinada. E mais adiante, o que hoje nós falamos de espiritualidade e ciência. Bom, a fé tem várias vertentes e definições, mas no que nos concerne hoje trazer, a fé é baseada no verbo crer, acreditar. Então, as pessoas que têm fé são as pessoas que confiam em si. E só por isso já é o bastante para que a gente possa movimentar muitas coisas. Ter fé em si, acreditar em si, independente do mundo estar desmoronando lá fora, independente de o Brasil estar passando por uma situação de que não concordamos, não aceitamos, mas ter fé em mim, ter fé em si, é o princípio, é primordial para que a gente possa dar o passo e criar um movimento de mudança. A fé cega está muito relacionada ao fanatismo, sim, de alguma forma relacionada ao fanatismo, porque quando eu tenho uma fé cega e eu não consigo trazer para mim aspectos de um entorno, eu me fecho e me limito. E esta fé cega leva ao fanatismo. O Espiritismo traz a fé raciocinada. De alguma forma, ainda também precisa mudanças, porque ela traz como alicerces a religião e o moral. A religião é um dogma. De alguma forma, ele é válido? Sim, mas ele enrijece-se numa única possibilidade, um único olhar. O moral, a gente pode entender como o regulador da ética. E o que é a ética? Se não fazer as coisas para o bem comum, para o bem das pessoas, de uma forma correta, de uma forma adequada, de uma forma sincera. A gente pode avançar sobre essa questão da fé raciocinada, que ela não dispensa a razão, ou seja, ela tem uma visão sobre as coisas que são justificadas pela ciência. Porém, ela coloca do outro lado da balança a questão do moral, porque ela vê que os aspectos das pessoas, os aspectos de nós, cada um de nós, ela deve ser pautada numa caminhada de coisas corretas. Somos imperfeitos, cometemos erros, mas é uma balança que traz um equilíbrio, da razão que justifica ao moral que regula. Só que hoje a gente não vê tanto assim, a gente vê mais adiante, porque a gente quer se transformar, a gente quer ser mais do que somos. Nós queremos olhar um pouco mais adiante esta questão da fé, esta questão da religião, a questão da crença, a questão da ciência.
Nós temos que sair da caixinha, como se diz. Logo que a filosofia começou a adentrar o Ocidente, ela passou a criar especificidade. Começou a botar as coisas dentro da caixinha e cada conhecimento era o seu conhecimento e só ele validava. A psicologia no Ocidente trata de psicologia. A filosofia trata de filosofia. A psiquiatria trata de psiquiatria e assim os conhecimentos voltados a especificidades. Só que hoje a gente tem uma outra visão. A gente quer uma outra visão. Falando ainda do observador, é através do ato de se relatar que o ser se torna propriamente humano, o sujeito de uma história no processo de reflexão sobre a sua própria vida. E assim é o observador. Assim somos nós, que escrevemos as linhas da nossa futura epopeia, da nossa história. A vida do observador se sustenta em experiências de transformações que consistem numa passagem do estado informe vivido para a forma de uma história. Ou seja, se nós não vivermos, se nós não experienciarmos os nossos passos e simplesmente seguirmos uma retórica de repetição, nós não mudamos. Se temos problemas, todos temos. Se somos imperfeitos, todos somos. Se temos que sair disso, sim, precisamos. E isto é experienciando, é observando, experienciando e buscando a consciência de como mudar. Nós não fazemos o relato de nossa vida porque nós temos uma história. Nós temos uma história porque nós fazemos o relato da nossa vida. E isto é muito verdadeiro. É construindo essa epopeia que nós vamos nos reconhecendo. Lá no templo de Delfos tem uma frase célebre que diz: conhece-te a ti mesmo. E isto também é verdadeiro, porque se eu não me conhecer, eu jamais vou poder compreender as dores de quem está do meu lado. Se eu não entender o porquê eu faço o que faço, eu vou olhar para qualquer outro e vou julgar. Se eu não reconhecer as minhas necessidades, eu não vou ver as necessidades dos outros. Então, preciso experienciar. E experienciar significa movimento. Experienciar não significa estagnar, repetir. Mas buscar, conscientizar-se, mudar. Nós não vamos ter tempo, mas enfim, a Inquisição, ela trouxe várias questões realmente muito desagradáveis para nós. A queima das bruxas, na verdade, como eu disse, aquelas mulheres campesinas que hoje, né, de alguma forma, se renascem num processo, né, buscando os cursos de benzimento, buscando as propostas das ervas, buscando aquilo que era feito naquela época. Por que se usa alecrim, né? Para estimular, para dar alegria. Por que se usa anis estrelado, que tem o princípio Tamiflu da gripe? Naquela época se sentia, se percebia, se usavam essas ervas. E muitas dessas mulheres foram sacrificadas por ter esse instinto, por ter essa natural experiência com a terra, com a vida e suas questões. As cruzadas foram usadas em nome de Deus para sacrificar, não pelo sacro ofício a Deus, mas por interesses. E todos sabemos disso. Mas passou. Crescemos com isso. Ciência moderna. Se pensarmos hoje na questão da ciência, estamos tentando também sair e criar uma ruptura entre o que seja cartesiano e ilimitante a algo que nos perceba e nos dê, sim, o que possamos transcender. E quando transcendemos, mudamos. Quando mudamos, percebemos outras possibilidades que antes
Sempre houve, mas para nós, a princípio, não havia. Sempre houveram, mas como limitante, a justificativa da ciência, ela diz que cadeira é cadeira, então não vamos questionar. Mas a ciência, ela é o quê? É a observação e a contestação. É a crítica, é a quebra do paradoxo. Opa, paradoxo. Mas quando chega no paradoxo, aquilo que não se explica, bom, deixa de lado porque é um epifenômeno. Porque não tem a causalidade, não tem o fundamentalismo. Bom, então não é ciência. Como assim? A ciência moderna, ela vem, então, nos trazendo essa mudança de que a gente chama de paradoxo, essa mudança de paradigma, essa mudança conceitual, essa possibilidade, ou essas muitas possibilidades de sermos aquilo que sempre fomos, mas não percebemos. De interagirmos neste universo, neste mundo, neste planeta, com as pessoas, e nunca podemos, porque a ciência nunca justificou, ou aparentemente não era uma verdade que fosse válida. Todos devem ter ouvido falar em física quântica. Tá? Esta física quântica já está tão batida, embora não comprovada pela ciência, porque a justificativa dela se baseia em partículas subatômicas. Ou seja, tudo aquilo que nós imaginarmos e vermos no nosso universo do dia a dia são as coisas menores possíveis, aquilo que não enxergamos, aquilo que não percebemos, mas que em laboratório se fazem as testagens da ciência e se verificam que, opa, isto é possível. Como? Talvez ainda não muito claro, mas é uma verdade com viés de provisória, mas já pensamos nisso. E quando pensamos em física quântica, a gente também tem que pensar em consciência, porque não existe outra possibilidade de darmos ao cérebro, como tanto falam, a direção de todo esse processo. O cérebro nada mais é do que um executor das potências. Quem conduz isso tem bagagem. Quem conduz isso, quem conduz a cada um de nós nessa caminhada pré-consciente ou pré-existencial, ou pré-pessoal, e hoje consciente, existencial e pessoal, e a união desses dois, jogamos lá na transpessoalidade, é algo que tem livre-arbítrio, é algo que é vivo, que se chama consciência. E cada um de nós é uma consciência viva e única nesse universo. Cada um de nós pode dirigir essas potências e execuções cerebrais, mas mediante autoconhecimento, mediante a percepção disso. Louis Pasteur, alguém já ouviu falar dele? Diz que em todo produto da ciência há uma essência divina. Ou seja, há uma dualidade presente em tudo que fazemos, em tudo que somos. Alberto Magnus, em 1205, já falava da coexistência pacífica entre a fé, que dá para chamar de espiritualidade, num olhar mais amplo, e a razão, que é a ciência, que hoje falamos, então, modernamente em espiritualidade e ciência. A fé é a confiança em si. A espiritualidade é uma ampla conexão que cada consciência, na sua totalidade, se liga a esse todo. O homem espírito, a terapêutica espiritual, o homem dotado de energia e de consciência. Quem é esse homem espírito? Todos nós temos uma visão de que somos um ser humano. Humano pela humanidade ou pelo humus
do qual viemos da Terra. Quando começamos a perceber essa ideia de espírito, nós também começamos a entender um pouco mais de relações com a energia e com o nosso corpo, com essa estrutura criada, a obra perfeita de Deus. Nós não precisamos ter um conhecimento de anatomia, nós precisamos ter um conhecimento aprofundado de fisiologia, mas nós sabemos que temos dores e sintomáticas, né? Nós sabemos que temos dores do fígado, intestino, dores de cabeça, temos vários sintomas criados pela medicina e pela indústria farmacêutica. Mas nós sabemos que isso tem relação a processos. Mas o que é isto? Da mesma forma que temos que perguntar o que somos e quem somos nós temos que perguntar o porquê das coisas. E interagirmos com o mundo a partir das nossas percepções, das nossas observações. O homem dotado de energia e de consciência é aquele que faz os questionamentos, é aquele que faz a mudança. Já se falou aqui sobre chakras, já se falou aqui em pontos de energia e que eles são responsáveis por um equilíbrio, primeiramente pelo sistema endócrino, mas são responsáveis por muitas coisas. O fato é que nós temos pontos de energia em que a ciência já admite. Nós somos energia, talvez. A ciência justificou, é válida, mas provisória. Cada um tem que ter a sua consciência e admitir, aceitar ou não. Ok? Espírito vai além de uma massa corpórea similar à contraparte etérica do corpo físico, que a gente costuma chamar de duplo etérico. Quando se tem definições no espírito, se abrimos lá no Wikipedia, abrimos lá no Google, no Dr. Google, nós vamos ver que tem várias definições também para espírito, conforme seja o dogma, a crença e o entendimento. Sobre energia, o que é importante nós sabermos que existe a energia vetorial, aquela que tem um movimento, e aquela que está literalmente numa vibratória muito sutil, quase estagnada. Porque esse pilar podemos entender como uma energia estagnada. O nosso pensamento, como é vetorial, uma energia vetorial. O espírito, se assim entendermos, sim, é uma energia de movimento. A gente pode falar dos conceitos tradicionais das psicologias, ou pelo menos da psicologia clássica, né? E trazer essa ideia de alma e espírito, também muito confundida, muito misturada na parte conceitual. Não nos interessa necessariamente aqui saber sobre ânima e ânimos, mas nos interessa saber especificamente o que é a alma e o espírito, tão confundido. Quem é que faz a viagem para quem tem a fé, ou quem tem a crença, ou quem tem a percepção da reencarnação? O espírito ou a alma? Quiçá uma outra concepção. O fato é que somos além do que nos percebemos. O fato é que somos, pela ciência já justificada como a verdade, somos além do que nos enxergamos. Podemos conceituar de espírito? Talvez. Cabe a cada um definir isso. A individuação nada mais é do que uma construção de si. A busca e construção de si. A individuação está na caminhada pessoal de cada um. As nossas experiências, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos desafetos, as nossas percepções mais íntimas conosco. Os nossos segredos, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas projeções. Mas, sobretudo, aquilo que nós conquistamos pela nossa consciência, pela nossa mudança, e não pelo nosso estagnar. É
aquela dúvida que tiramos, é aquele enfrentamento que temos. É aquele desafio no dia a dia. Seja no cotidiano, seja no nosso trabalho, mas principalmente entre os nossos entes afetivos, as nossas famílias, as nossas relações, marido, mulher, nossos irmãos, nossos filhos. Porque está aí um ponto alto em que a reforma é necessária. Aqui também já foi dito sobre as emoções e sobre os sentimentos. Sentimentos a gente pode considerar como uma questão divina, como uma questão de Deus, em que praticamos também. O perdão é uma delas. E as emoções, que muito precisamos de reforma, que é o julgamento, que é a ansiedade, que são os medos, a depressão, e todo esse rol de outras sintomáticas que surgem pela raiva, pelo medo, pelo afastamento, pelo egoísmo, e por não percebermos as nossas necessidades, as mais internas. Muitas vezes não vemos, mas são as emoções. Isso tudo está enraizado num processo, e esse processo está dentro de uma consciência. E essa consciência tem o livre-arbítrio de dizer que caminho quer. Cada um de nós tem a possibilidade de definir que caminho quer escolher. Cada um de nós pode ser o que quiser ser. Porque tem o livre-arbítrio de escolha. E faz com que as potências cerebrais, faz com que o cérebro execute aquilo que pensamos como possibilidade. Bom, quais são os recursos de conexão do espírito ou de nós com o divino? Nós temos a prece, nós temos uma simples conversa sobre o que são as crenças, sobre o que são fatores limitantes, mas nós temos diversos recursos de comunicação com esse ente que somos nós mesmos. E quando conversamos, e quando oramos, e quando nos relacionamos em algo que nos parece um pouco diferente da materialidade, um pouco diferente do que nos enraizaram dentro de uma sociedade, e sentimos a diferença, sentimos o bem-estar, sentimos uma elevação. Opa! É a consciência falando. Estados alterados de consciência, experiências de quase morte, preces, meditação, respiração. Na década de 60, quando se falava de paranormalidade, alucinógenos ou titulados como drogas, tudo isso nos leva a estados alterados ou elevados de consciência, onde temos uma percepção diferenciada do que é o nosso dia a dia, onde temos uma relação diferenciada com aquilo que até então acreditávamos. Bem, experiências de quase morte. Vou falar um pouquinho disso porque o nosso tempo está curto. Experiências de quase morte, já comprovadamente em experiência científica, são aquelas pessoas que passam por situações, por exemplo, acidentes vasculares, cardiorrespiratórios, AVCs, traumas que levam a uma insuficiência, ou seja, um coma induzido. Nessas experiências de quase morte, muitas pessoas passam, nesse período de coma induzido, passam a ter experiências espirituais. E muitos relatos comprovam questões que não tem como explicar, mas simplesmente as pessoas percebem objetos quando elas não enxergam já desde cedo. Elas relatam objetos que tinham na cirurgia, elas relatam vivências em locais de jardins, pessoas de branco, e inclusive conversas com aquilo que cada um entende como Deus.
Essas pessoas, depois, quando retornam à lucidez, elas relatam isso e passam a mudar suas vidas. Passam a ter uma vida simples, com menos preocupações, menos julgamentos. E isto é indescritível. Porque nesse limiar entre o que entendemos de materialidade e entendemos sobre consciência e percepção de algo além, transformam as pessoas. Transformam a sua percepção no mundo a partir de uma nova relação nunca antes permeada. Porque essas pessoas teriam a ideia de uma morte, ou seja, sairmos do convívio com aquelas pessoas que amamos, sairmos da sociedade, sairmos desta tribo, deste plano terreno e sermos esquecidos. Quando, na verdade, descobrem que são consciências e que são coisas inacreditáveis até então. São pessoas, são consciências vivas que estão além da matéria, além desse corpo físico que temos, que também é energia. Existe um filme que todos ou algumas pessoas devem ter visto, que se chama A Cabana. Esse filme foi editado primeiramente num livro em 2006 ou 2008, em 2017 se tornou um filme que passou aqui. E tem uma frase interessante, que é o momento em que o pai que perdeu a filha numa tragédia, ele culpava a Deus e não tinha como perdoar a Deus e perdoar a si, entre outros fatores. E ele passou por uma experiência de quase morte. Ele se acidentou e teve dois momentos. Um momento em que era uma consciência vivida na imaterialidade e uma consciência material no hospital, sendo acolhido pela medicina, pelos aparelhos, tentando a ressuscitação, tentando a manutenção da sua própria vida. E a frase é assim: eu crio, Deus teria dito isso a ele, eu crio um bem incrível a partir das tragédias indescritíveis, mas isso não significa que as orquestre. Nunca pense que o fato de eu usar algo para um bem maior significa que eu o provoquei, ou que preciso dele para realizar meus propósitos. A graça não depende da existência do sofrimento, mas onde há sofrimento, você encontrará a graça de inúmeras maneiras. Isso não induz ao sofrimento, pelo contrário. Desde tempos remotos, nós somos induzidos a acreditar que para avançarmos, para sermos felizes, para termos coisas boas na nossa vida, conquistarmos processos, conquistarmos uma família ideal, ou qualquer coisa, nós precisamos de um viés de sofrimento. Isso, de alguma forma, está enraizado em cada um de nós, porque nós vivenciamos em épocas anteriores, a nossa ancestralidade traz isso. Só que nós não temos essa relação com o sofrimento. Pelo contrário, nós somos filhos abençoados, colocados nesse universo, com todas as possibilidades de sermos felizes e não sofrermos. Então, o sofrimento é algo pela qual nós não precisamos ter uma relação. E não seria Deus que daria a nós as possibilidades de termos essa consciência e de sermos muito mais do que pensamos através da dor. Pelo contrário, pelo amor. E este amor é condicionado à percepção de cada um, à experienciação de cada um, ao livre-arbítrio de cada um, à jornada de cada um. E é assim que, pela conscientização daquelas dores que buscamos e identificamos, é que podemos fazer a mudança. E essa mudança significa um olhar positivo, compassivo, um olhar à frente, e não pela dor.
Uma outra frase do Roberto Crema, ele é da psicologia transpessoal, ele diz o seguinte: o encontro mostra a importância de integrar e conectar visões, conhecimentos, sabedorias para o desenvolvimento de um estado de consciência de inteireza. O que significa essa inteireza? Essa inteireza quer dizer o seguinte: a totalidade não está só no universo e em Deus. A totalidade está em cada um de nós. Nós precisamos entender que todas as nossas façanhas e todas as nossas experiências neste planeta, nessa vida, ela se faz não só a partir do que a gente chama de criança biológica, ou seja, somente dessa existência. Ela se faz a partir de uma criança congênita, ou seja, todas as experiências pré-conscientes, pré-pessoais, pré-existenciais ou encarnações passadas, faz com que a gente cresça e adquira essa consciência, essa bagagem, essa história e a formação dessa epopeia, que é a nossa própria história. Esse encontro integra pelas visões, conhecimentos, sabedorias que nós desenvolvemos, que nós experienciamos. E não pode ser diferente, porque somente assim é que podemos mudar. Somente assim é que podemos nos transformar e adquirir essa consciência. Senão seremos repetitivos na história e conosco. Bom, aí a gente entra em transdisciplinaridade. Sobre a transdisciplinaridade eu queria falar só uma coisa. É sobre Edgar Morin, um sociólogo. Ele traz a ideia de pensamento complexo e traz a ideia também de complexidade. Não por ser complexo ou difícil, ele traz a ideia de que a verticalização de conhecimentos, ou seja, tirar da caixinha cada conhecimento e especificidade e unir esses conhecimentos em prol do quê? Em prol de uma verdade. E isso, quando a gente fala, não só pela educação, mas a gente fala dentro de um contexto de verdades, a gente também fala de ciência. Então, toda verdade é válida, sim, provisória, com certeza, mas é através de uma soma de conhecimentos, uma soma de técnicas, a transversalidade dessas informações e sabedorias é que nós vamos avançar e talvez aí, logo em seguida, definirmos que sim, somos consciências, definirmos sim que somos espíritos, ou não. Isto é de cada um. Ok. Para que a gente possa fazer uma experiência e que cada um, na sua percepção, possa usar da sua criatividade, usar da sua imaginação e da sua bagagem, eu gostaria que vocês pudessem em seguida fechar os olhos e a gente vai avançar nessa possibilidade, onde cada um vai responder as suas perguntas. Cada um vai tentar conscientemente buscar dentro de si a validade de quem somos ou o que somos, por que estamos aqui, por que viemos, qual é o nosso papel, mas principalmente se nos sentimos conscientemente como consciências e espíritos. Ok? Só vamos tentar mudar aqui um pouquinho. Ok. Eu vou pedir que cada um de vocês possa fechar os olhos, serenamente, tranquilo. Haverá uma harmonia e nessa harmonia a
gente possa não ser conclusivo, mas que a gente possa pensar, que a gente possa trazer para dentro de nós a possibilidade, o que somos, quem somos nós, ou o que somos, por que estamos aqui, porque eu sou o Sérgio, porque eu sou a Larissa. Pode fechar os olhos, por favor? Só ouvimos. E vamos nos deixar levar no sentido de deixar a nossa consciência, o nosso divisor de águas, aquele que nos permite opinar, de avançarmos, de retrocedermos, de sorrirmos, aceitarmos as nossas dores, identificá-las, buscá-las, conscientizar-se delas e fazer a mudança. Afinal, o que é espírito para cada um? O que somos diante desta vastidão multiversa, de infinitos espaços, infinitos planetas, infinitas galáxias? Já ultrapassamos a ideia de que este planeta é único. A ciência avança, a espiritualidade também. Somos espíritos, somos consciências. O que somos para nós mesmos e como, adquirindo essa consciência, podemos ser para os outros. Por que estamos aqui hoje nesta casa? Amor e luz. O que significa amor? O que significa luz para cada um de nós? Qual é a minha bagagem? Quando eu comecei a me perceber como pessoa, como ser humano, como espírito? Quando eu comecei a ter fé? Quando eu busquei uma casa espírita como uma alavanca, como um alicerce, como um braço amigo, como um sorriso, um acolhimento? Quando eu me descobri, quando eu admiti meu erro, como eu elevei meus pensamentos e me tornei especial, me tornei melhor. Quando foi o meu encontro com Deus? Quando foi o meu encontro comigo mesmo? De que maneira as coisas belas e perfeitas que Deus colocou às nossas vistas, seja pela natureza, seja pelo amigo fiel, seja por aquele animalzinho que abana o rabo, o nosso cão amigo, as pessoas com quem convivemos, os nossos filhos que nos dão alegria. Quem somos nós? O que estamos aqui fazendo? Não importa para onde iremos, importa o passo consciente que damos hoje. Não importa o nosso futuro, importa o que fazemos agora. E é assim que fazemos a mudança, é assim que identificamos as nossas dores. Elas identificadas, conscientemente, sim, seremos melhores. Podem abrir os olhos. Ok, pessoal. Na verdade, foi uma proposta resumida do que eu tinha para falar hoje. Eu tive que cortar muita da informação para que a gente pudesse, pelo menos, refletir um pouco sobre isso. Daqui para frente, qual é a proposta? Que a gente possa conversar sobre isso. Conforme as pessoas vão entrando, aqueles que quiserem trocar ideias, a gente pode trocar ideias. Aqueles que tiverem dúvidas,
Se eu puder, a gente vai conversar sobre isso. Mas a ideia principal é que a gente possa perceber que, como consciência, ou como espírito, cada um vai definir isso, né, dentro da sua bagagem, nós temos um mundo pela frente. E não importa os acontecimentos aí fora. Seja dentro da nossa casa, seja dentro de uma casa espírita, seja num diálogo, nós temos possibilidades, muitas, justamente porque temos bagagem, justamente porque temos livre-arbítrio, justamente porque pensamos não só acerca do moral. Nem sempre conseguimos regular uma ética nas nossas ações, por isso somos imperfeitos. Mas o importante de tudo é que possamos perceber isso, que possamos estar dentro de nós num despertar contínuo. A ciência avança, sim, talvez não tanto quanto a espiritualidade, tá? Mas a ciência avança e vai nos trazendo verdades provisórias, e nós temos o direito, sim, de questioná-las. Seja pelo processo alimentar, quando dizem que não se pode comer muitos ovos e daqui a pouco dizem que pode. Opa, verdades ou não verdades? O fato é que existe um regulador que é muito superior, que está muito vinculado à ideia de consciência e uma consciência maior. Eu até trouxe, não para fazer publicidade, automaticamente fazendo, eu comprei 2 livros de Dom Miguel Ruiz, que fala dos 4 compromissos, e agora tem o 5º compromisso. Os peguei aqui embaixo para referenciá-los. Não necessariamente para fazer divulgação, mas tem um outro livro que aqui não tem, que se chama O Alto Amor. E aí eu fiz uma síntese sobre essa questão do alto amor, que geralmente eu costumo colocar como uma proposta razoável, que diz assim: se um amigo chegar a você e disser que te ama, receba o amor dele. Mas não acredite em tudo que ele diz. Não necessariamente porque ele esteja mentindo, mas pegue tudo que for bom do que te ouviu, coloque na sua bagagem, na sua mochila e siga caminho. Se a humanidade chegar a você e disser que te ama, receba dela este amor. Aprenda. Mas não acredite em tudo o que ela diz. Não porque ela esteja mentindo. Da mesma forma, receba tudo o que é bom, identifique tudo o que é bom para você, coloque na sua mochila e siga caminho. Se Deus chegar a você, disser que te ama, receba o amor de Deus. Aprenda com Ele. Caminhe ao lado dele. Mas também não acredite em tudo que Deus diz. Da mesma forma, não porque ele esteja mentindo, mas porque só existe uma forma verdadeira de amor. E esta forma é o alto amor. Aprendendo a amar a mim mesmo, eu poderei amar ao amigo, à humanidade e a Deus. É uma síntese desse livro que eu recomendo. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Porque é tão difícil amar a gente mesmo, talvez eu tentando responder, pelo motivo da gente saber os nossos erros, os nossos defeitos, e não, em certo ponto, não ver as nossas qualidades. Entendeu? Penso que entendi. Eu vou tentar te dar uma resposta, não que eu saiba de todas. A gente vai trocar, né? Por que é tão difícil amar a mim mesmo, tendo a percepção de todas as minhas imperfeições? Ok. É isso, correto. Ok. Eu vou dar a minha opinião. Não que seja uma verdade absoluta, em função até do que já dissemos. Temos verdades relativas e provisórias. Bom,
Isso depende muito da caminhada de cada um. Como eu disse, há um crescimento, há uma evolução e há um despertar de consciência em relação a tudo que temos e a tudo que fazemos, tudo que sentimos e tudo que nos propomos dentro dessa jornada. Por isso que existe dentro de uma condição, uma tríade, em que a gente não envolve o inconsciente, nem Jung, nem Freud, nem qualquer coisa que se refira ao inconsciente. A gente trata sempre de uma consciência, porque ela desperta. Então a gente olha para trás e trata de uma pré-consciência, ou seja, tudo aquilo em que a gente vivenciou, experienciou e trouxe como bagagem. Mas eu não lembro de tudo disso. Bom, a consciência, o momento da tua consciência atual, do teu agora, não é limitante, ele te propõe que tu busque isto. Procure entender isso com as experiências. Assim, tu consegue olhar o passado, consegue olhar a bagagem que tu tem e juntá-la à pré-consciência com a consciência e ter um olhar ao futuro, que seria ir além, entre e até. Assim é a definição de trans. A dificuldade, então, está na caminhada, na jornada pessoal, tá? Porque tu precisa aceitar muitas das coisas que tu tens. Tu precisa compreender isto. E muitas vezes a gente não compreende, não porque a gente não quer. É porque existem outras esferas que ainda não chegaram até ti e tu não consegue fazer o encaixe deste entendimento, dessa sabedoria. Isso não quer dizer que tu seja pior ou melhor que os outros. Simplesmente o teu momento sobre esse aspecto, e sobre muitos outros aspectos, não chegou. Porém, as tuas imperfeições, elas podem validar muitas outras coisas positivas na vida de quem está no teu entorno. Porque nem sempre a gente deve classificar as nossas imperfeições como um problema. E não é um problema. Da mesma forma que eu digo assim, eu estou doente ou A, B, C está doente. Não. Essas pessoas, elas não levam a titulação de doentes porque elas não precisam ser segregadas da sua tribo. Elas têm uma sintomática, e essa sintomática é algo que passa. Então, a maneira como a gente expressa a palavra também faz com que a gente acabe segregando-se, achando que as nossas imperfeições, por exemplo, seja fator de não evolução. E a dificuldade talvez esteja necessariamente em tu despertar a tua consciência sobre essa possibilidade. Porque dificuldade todos temos, limites ou limitantes todos temos. Tu consegue compreender assim? Perfeito. Me diz qual é uma dificuldade que tu tem. Ok? Tudo certo. Vai ser um prazer. Mas entenda isso. Nós despertamos para a compreensão e quando nós percebemos ou compreendemos, porque vamos fazer uma metáfora. Nós compreendemos com os sentimentos, com o coração, e nós entendemos com a mente. Tem muito a ver com a questão do amor, muito a ver com a questão da gratidão, da aceitação, do perdão. Sentimentos. Nem estamos falando de emoções. Mas compreender significa acessar essa consciência. Depois podemos conversar. Opa, tudo bom? Opa, eu sou Maurício. E tu colocaste ali no teu slide ali. Não é slide, não é. A diferença entre alma e espírito. Que há uma diferença, na verdade. Pelo menos eu entendi dessa forma. Sim, sim. Né? E eu gostaria de saber qual é essa diferença, porque eu fiquei assim, mas tem. Assim, acredito que o espírito é algo um pouco maior, pelo que tu passou. Sim. Ok. Eu procurei não entrar muito nessa questão, porque daí
Existem várias conceituações, e muitas delas são equivocadas, né? Entre espírito, alma, entra a questão da psique, entra vários outros termos, terminologias, né, que acabam confundindo. Mas assim, vamos ficar entre alma e espírito. O espírito, sim, tá? Minha concepção, meu entendimento. O espírito é uma consciência. Cada um de nós é uma consciência, tá? Que traz uma bagagem uma bagagem atual. E quando se percebe, se busca e se procura sanar essas questões, né, a partir da percepção delas, tu começa a ter um olhar adiante. Ou seja, a tua consciência consegue ter uma visão além, transcendente. É tipo Galileu. Galileu disse, olha, há o movimento dos planetas. Ele transcendeu, né? Ele só não teve o ousar, mas ele transcendeu naquilo que ele acreditava. E todos os outros eram limitantes, porque ficavam com uma visão cerrada de que não existia movimentos. Assim, a ciência, com a questão do átomo, que a matéria é indivisível, não. De Newton, teoria da relatividade, e hoje teoria quântica. Tá? Então, o espírito, na verdade, é uma grande consciência, uma grande bagagem que traz essa tríade, tá? Que a gente não precisa entrar em questão de tempo e espaço, nem falar de passado, presente e futuro. A gente tem que entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos é agora. Mas aí já é uma outra discussão, tá? Mas a alma, ela carrega todas essas questões que temos. Nós temos princípios que são relacionados à divindade, que são princípios divinos, tá? E temos as questões que são as imperfeições, das quais nós escolhemos, né? Porque como fomos sempre seres colocados no universo com a ideia de sermos felizes, somos filhos de uma consciência maior, somos consciências menores, somos a faísca divina, somos o fogo, somos várias definições, mas somos consciências, filhos de uma consciência maior. E nós já viemos com corpos divinos, ideias divinas, sentimentos sobre perdão, sobre amorosidade, sobre auto-amor, sobre... enfim. Porém, nós temos as emoções, que envolve o quê? Vaidade, ego, que daí o ego muito falado na psicologia, mas, enfim, ego, sombras, né, limitantes, raiva, ódio, vaidade, todas as outras questões que tanto a gente fala e tanto discute e tanto aponta o dedo e julga, esses limitantes estão ali como registros na alma. O espírito é imperfeito também. Mas aí é que está. Quando a gente traz a ideia de dualidade, a gente traz o mesmo raciocínio cartesiano. Ou é branco ou é preto, ou é azul ou é vermelho, né? Isso é uma dualidade que até é uma metodologia para te usar o livre-arbítrio. Tá? Tu diz assim, ou eu escolho o caminho do bem, ou eu escolho o caminho do mal, ou eu escolho a dor, ou eu escolho o amor. Mas, na realidade, as coisas são perfeitas, se a gente for olhar com a consciência. Se a gente tiver um olhar num despertar mais amplo, vou te dar um exemplo assim. Entenda assim, a alma traz questões a sanar, a corrigir. E ela leva e traz. Leva e traz. Ok? O espírito é uma consciência que vai adquirindo cada vez mais bagagem. A cada nova existência, a nova reencarnação, tem a possibilidade de rever suas questões. Pelo Espiritismo, quando nós retomamos esta forma, e estamos aqui de novo, nós sabemos o que viemos fazer. Nós nos propomos a fazê-lo. Ok? A lei do esquecimento. Ok.
A lei do esquecimento, ela é necessária no primeiro momento. Mas essa ideia dessa tríade, de uma bagagem já existente, de uma bagagem momentânea, né? Memória RAM, né? E a possibilidade desta constituição, dessa consolidação, tu ter um olhar adiante, que seria uma transpessoalidade, ou seja, né? Uma consciência trans, está no espírito, está na consciência. Se ela comete os erros, é porque ela decide, e ela pode. Então, assim, fechando, assim, tentando entender o teu contexto, enfim. Ok, tranquilo. O espírito seria aquela parte do caderninho, que vai anotando tudo que a alma... Sim, a epopeia. É a epopeia constituída de várias linhas, constituídas de várias existências, de várias encarnações, de vários processos e experiências. Ponto. O espírito, a consciência seria o caderninho, que eu vou anotando impresso. Perfeito. Perfeito. Ele conseguiu fechar. Entenda que isso é uma verdade provisória. É assim que eu penso. Ela não é uma verdade absoluta. Ela pode mudar, como a ciência clássica mudou, como o átomo deixou de ser matéria e indivisível, passou a ser percebido como energia. E aí é que está. As coisas são mutáveis. Se a gente for falar de transformações, a gente pode olhar pelo budismo, que fala da impermanência das coisas. E assim todos os dogmas e as crenças e as situações novas que surgem na vida da gente são para que possamos, sim, mudar, nos transformar e sermos melhores a cada dia e percebermos as nossas imperfeições. E aí, quando percebemos, é que a consciência recebe, então, esse despertar. A consciência passa a ser munida. Essa dor não me é mais necessária, porque eu a compreendi, porque eu a aceitei, porque hoje eu faço diferente e porque isso se tornou bagagem. Eu peguei isto como um aprendizado, botei na minha mochila e segui caminho, continuando a evoluir. Mas é a espiritualidade. Aí é que está. Quanto mais consciência tu vai adquirindo, mais a espiritualidade se torna presente contigo. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou continuar a acrescentar alguma coisa, agora com mais tranquilidade, sobre o que a gente começou a falar. Mais dois. Aguinaldo. Ana Júlia Xavier. Flávia Xavier. Silvana Moreira Munches. Uma coisa que é interessante na casa, no Centro Espiritualista Amor e Luz,
é que esses momentos que a gente traz de reflexão não é necessariamente a ideia de dizer o que é e o que não é, mas trazer reflexões sobre temas de autoconhecimento, onde normalmente a ciência, né, como o patamar de uma verdade provisória, ela nos diga, isso tem sentido na vida da gente. Então, hoje, trazer esse tema, o espírito como fenômeno, foi uma proposta justamente de fazer uma viagem, né, sobre temas que têm relação a isso. Falar de Inquisição, falar da Idade Média, falar de ciência, falar de fenômenos, falar de questões que nos envolvam na ideia do espírito, na ideia de uma consciência, elas, sim, estão muito atreladas a uma justificativa científica. Embora definir consciência como quem faz e quem é o gestor das potências cerebrais, né, de tudo que fazemos, é algo que ainda não há uma justificativa palpável dentro do que se pode dizer ciência. Então está muito dentro de cada um de nós o sentir disto. Está muito dentro de cada um de nós na caminhada perceber a nossa relação com o que seja Deus, com o que seja a espiritualidade, com o que seja o próprio dogma, de repente, com o qual me relaciono. Mas falando um pouquinho mais de consciência, se a gente pensar assim, na terapêutica espiritual, que é justamente o que está acontecendo ali dentro, né? Que muitos vêm buscar, que se chama apometria, ou pelo menos lá com o Dr. José Lacerda de Azevedo, em 1987, quando ele lançou os livros de apometria, ele defendia, justamente pela ciência, de que uma terapêutica espiritual tem que ser tratada na relação espírito, na relação entidade espiritual. Não se pode tratar um espírito com a clínica da medicina tradicional. Não se pode tratar um trauma, uma dor de um irmão que desencarnou há mais de um século com a medicina e a clínica, seja psicológica ou psiquiatra, de uma medicina ocidental. E mesmo a própria medicina oriental, como a Ayurveda ou a acupuntura, no plano espiritual, sim. Por isso que a apometria é uma terapêutica espiritual, que é o que faz com que a gente trate um dos pilares, ou um dos 4 pilares que fundamentam a nossa sustentação neste planeta. Um deles, e muito forte, é a espiritualidade. O outro são as emoções. É isso que a gente vem tratar com imperfeições, já te respondo. E o corpo físico e os pensamentos. Os pensamentos estão muito atrelados àquilo que eu penso e acredito, aquilo que eu ponho como metas e objetivos na minha caminhada. Eu quero realizar alguma coisa, eu quero chegar em algum lugar. Então, normalmente, tu pensa sobre isso. E o corpo físico não se refere à estética do corpo, mas sim à manutenção de um veículo que é um veículo como obra, né, bela e perfeita de Deus, sim. Mas ele tem um fundamento. Vocês estão aqui hoje, por quê? Porque este veículo os trouxe aqui, os trouxeram aqui. E ele precisa de manutenção, seja através da questão alimentar, seja através do que se faz em relação às orações, seja através da manutenção e tratar dos seus medos e projeções, das suas necessidades mais íntimas. Pois não. Sérgio, meu colega querido de grupo, na verdade é uma tentativa de complementação, assim, sobre o que tu dissestes, né?
E considerando a pergunta que ele fez, eu fico aqui, eu falo, não falo, mas não consigo me conter, né? Tu trouxestes bem que as visões se complementam, as verdades elas vão se modificando, né? As verdades vão se elaborando, digamos assim, vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando, vão avançando, né? À medida em que a gente vai se tornando mais consciente. Aquele velho ditado de que o mestre aparece quando o discípulo está pronto, né? Então, quando a gente está pronto para compreender determinado conhecimento, ele vem, né? E essa questão da consciência dos nossos atos e da consciência dos nossos erros que tu trouxestes, né? E da dificuldade de se perdoar, enfim, de se amar e de ter uma autoestima, né? Eu gosto muito da parceria, porque eu venho da psico, né? Da parceria da psico com o conhecimento espiritualista, né? E uma das psicologias, como tu bem dissestes, né, porque são várias, é a psicologia positiva. E para a psicologia positiva, uma das potências do ser humano, uma das forças que nós temos é a compaixão. E a compaixão nos faz olhar para os nossos defeitos, digamos assim. Não gosto muito de chamar de defeitos, mas, enfim, para as nossas características menos louváveis, assim, né? De uma forma amorosa. E o espiritualismo, as doutrinas espiritualistas nos trazem que, na verdade, a gente age de acordo com a nossa compreensão e com a nossa evolução moral naquele determinado momento, né? Então, olhar para os nossos erros com compaixão, olhar para os nossos erros de forma caridosa, né? De forma amorosa. Exato. Era o melhor que tu podia fazer naquele momento com o conhecimento que tu tinha. E talvez se tu voltasse lá atrás, nas mesmas condições, tu fosse fazer igual. Então, nós estamos, como o Sérgio falou, em constante movimento, né? Em constante aprimoramento, em constante evolução. À medida que a gente vai tendo mais consciência, como tu trouxestes, a gente vai melhorando as nossas ações, melhorando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a tendência é que vamos cometendo menos erros, né? De forma que um dia a gente chega lá a ser uma potência de luz, né? Uma potência de energia pura, né? Com consciência, né? Um espírito de consciência e de energia e atingir esse ápice que a gente pode, quem sabe, daqui a milhares e milhares de encarnações, né? Que é o nosso destino. Sim, mas esse olhar amoroso, esse olhar compreensível, esse olhar de compaixão, serve para qualquer problema. Até tu nem precisa trazer. Eu acho que a compaixão, como eu disse, para a psicologia, ela é uma potência, ela é uma força do ser humano. Então, à medida que eu desenvolvo esse olhar de compaixão para com os meus erros, eu olho para eles com amor, mas percebo que a minha consciência é capaz de fazer melhor. E eu vou conseguir ir fazendo melhor no meu caminho dentro das limitações que eu possuo como ser humano naquele determinado momento, entende? Num contexto, eu tenho limitações de consciência, limitações de sentimento, limitações, e eu vou me aprimorando e vou diminuindo essas limitações. E aí eu vou conseguindo acertar mais do que errar. Acho que é mais ou menos essa complementação que eu queria fazer. Obrigada. Obrigado. Ninguém mais para perguntar? Vou falar mais uma coisa, então. A consciência, ela está muito atrelada a algumas concepções. Uma delas é a imagética, a imagem, o símbolo. A outra delas é a criatividade. Imaginemos que nós, em determinado momento, nós temos a capacidade de diminuir de tamanho. Em
Em outro momento, nós temos a capacidade de nos dividirmos de uma parte estrutural, aparentemente, né, inteira, em vários pequenos pedaços. Bom, isso parece desenho animado e parece impossível de existir. Há alguns anos, eu comecei a acompanhar minha filha justamente vendo desenhos. E eu ficava observando os desenhos onde havia fugas e perseguições e aqueles desenhos tradicionais onde um determinado personagem diminuía e passava por debaixo da porta, ou simplesmente ficava invisível, ou simplesmente se tornava em uma outra personagem que não era reconhecido. Naquele primeiro momento foi um insight que surgiu, porque foi quando eu comecei a conhecer, né, a terapêutica espiritual. E hoje, a terapêutica espiritual, a chamada apometria, ou seja, além da medida, por isso que também é chamado de envolvimento, tem um envolvimento com a física quântica, ou seja, tudo que é além da medida, né, é apometria, uma medida além. Né? E a apometria, na verdade, ela nos traz conceitos dentro da espiritualidade, com as egrégoras, né, dos irmãos espirituais, sejam do hospital espiritual, ou seja, de possibilidades maiores, como estão surgindo hoje, está se abrindo a consciência para a ufologia, está se abrindo a consciência de algo que sempre houve, sempre existiu, que são esses irmãos planetários. E nós temos a possibilidade de usar essa ferramenta com criatividade e com imaginação. Nós usamos um termo que se chama plasma, e não saindo do que é conhecido da ciência, a gente pode falar do plasma atômico. Isto existe. E todas as suas variáveis do plasma atômico, né, que, por exemplo, a aurora boreal é um plasma ativo, né, as variáveis do plasma atômico são infinitas. Se for falar de calor, é infinito. Se for falar de velocidade, é infinito. Se for falar de qualquer variável que constitui o plasma atômico, é infinito. Ou seja, é quântico. E aí, foi neste momento que eu comecei a compreender o que era a apometria. Porque quando a gente plasma alguma coisa, ele se cria nessa outra realidade, que eu não falei aqui, que são os níveis de realidade, que seria o terceiro termo incluído de Basarab Nicolescu, que tem a ver com o seguinte: eu olho daqui e eu vou dizer, essa porta está abrindo. Tu olhas e tu vai dizer, não, essa porta está fechando. Até aí tudo bem. Até aí está dentro de um contexto de Lupasco, que é antes do Basarab, onde a ciência diz o seguinte: a dualidade, ela existe, mas ela é antagônica. Se é uma cadeira ou não é, ponto, fechou. O terceiro termo incluído é um olhar, é o A, B e o C. Ou seja, eu olho aquela porta e eu posso dizer, ela está abrindo e se fechando ao mesmo tempo. Aí vem outras teorias, como o gato de Schrödinger, ou a teoria da superposição, que diz justamente sobre isso, sobre os níveis de realidade. Quando nós olhamos para uma cadeira, nós temos a definição de cadeira. Quando nós definimos uma cor, nós sabemos que aquela cor é branca. O cérebro está acostumado com aquilo que conhece. Mas aquilo que não conhecemos, que é uma outra realidade, nós não aceitamos. O cérebro não aceita. A consciência aceita, se ela vivenciou algo diferente.
E a expansão de consciência é justamente isto. É algo quântico, é algo que nos dá níveis de realidade diversos, que não está sobre o olhar decisório do observador em dizendo, isto é uma cadeira. E a apometria trabalha mais ou menos com isso, níveis de realidade e possibilidades. Então a imaginação, ela é muito fértil para esse trabalho. Óbvio que nós não fazemos nada, quem faz são eles, mas nós somos instrumento para isso. Um dirigente, necessariamente, ele tem que ter essa percepção criativa, ele tem que ter essa percepção além da medida. Obviamente que muitas vezes a intuição reina como um contexto que eles mesmos nos oferecem. Mas, se a gente entende de uma forma cartesiana, de uma forma fundamentalista, de uma forma decisória, nós não conseguimos ir além da medida. Nós não conseguimos diminuir de tamanho, tampouco passar por baixo da porta, porque isso para nós é impossível. Mas uma visão cartesiana, uma visão fixa, onde necessita de causalidade, de localidade e muitos outros aspectos que a física explica. A consciência, com a sua bagagem, ela consegue ver isso, porque ela já vivenciou isso. Um outro exemplo, na época do descobrimento, a gente pode supor que os índios, quando viram pela primeira vez as caravelas chegando, não conseguiam identificar as caravelas. Não por definir se eram caravelas ou não, mas porque nunca tinham visto caravelas. Então talvez nem tenham visto no primeiro momento. Tiveram que repetir o olhar, até entender, mas isso é uma coisa grande que está sobre o mar, sobre as águas. Mas tampouco sabiam que eram caravelas, porque o cérebro deles não estavam habituados a conviver com aqueles objetos, muito menos uma definição de caravela. A consciência, ela vivenciou as caravelas, porque é pré-consciente. A consciência atual tem isso na bagagem, expandida, tem isso na bagagem, compreendida. Então ela pode, sim, discernir e pode ter o livre-arbítrio de dizer, eu sei que isso é uma caravela, ou não é uma caravela, ou pode ser ambos. A física quântica, ela te dá essas possibilidades, por isso que é chamado de forma, em síntese, ela é chamada da física das possibilidades. E esta física das possibilidades está nesse plano que a gente chama de espiritualidade, com todos os contextos e todas as matizes infinitas que podemos imaginar. E principalmente usar da nossa criatividade. Gratidão, meu querido, gratidão. E usar da criatividade e da imaginação para irmos quantos milhões de anos-luz for possível. A terapêutica espiritual, ela consegue tratar qualquer irmãozinho nosso, seja aqui, seja na própria casa, seja em Londres, e quiçá fora desse planeta. E para isso, a ideia da além da medida se revela pela física quântica, já inserida, e nós achando que a física quântica é algo novo. Na verdade, não. Quando saíram os filmes, por exemplo, até logo, quando saíram os filmes Anjos e Demônios e o Código da Vinci, se eu não me engano, foi Anjos e Demônios, se falou de antimatéria, né? E se falou da possibilidade de copiar Deus, no sentido de ter às mãos o poder, não da criação, mas da contraconcepção da matéria. Na verdade, a antimatéria, dentro do campo da espiritualidade, já é utilizada há muito tempo. Muito tempo. Como é que, com limitantes, nós poderíamos perceber esse avanço da tecnologia
na espiritualidade sem termos uma consciência aberta, sem termos uma pré-consciência como bagagem de tudo isso, sem ter a experienciação anterior sobre tudo isso. Obviamente eu estou falando de física quântica, mas todos os processos, tudo em que podemos nos relacionar. E por que poucas pessoas enxergam as naves planetárias? Embora muitas estão sendo percebidas hoje em dia, justamente pela falta de consciência. Quando a consciência ela desperta, nós enxergamos as caravelas e nós enxergamos as naves espaciais. Parece loucura? Sim. Se entendermos isso dentro de um produto limitante. Mais alguém, Eduardo? Tá. Perfeito. Mas quando estamos de mente aberta, como costumamos dizer, quando estamos com uma consciência desperta, nós vamos perceber as nossas questões. E vamos além. Nós vamos ter domínio sobre as nossas emoções, porque vamos compreendê-las. Nós temos um ato contínuo de julgamento. Isso todos nós somos, dentro desse rol de imperfeições, nós temos esse ato contínuo de julgar alguém. Mas o que são esses julgamentos? Esses julgamentos nada mais é do que a não percepção das próprias necessidades. Os outros têm necessidades também, mas geralmente nós julgamos o outro porque não percebemos ou não sentimos ou não queremos sanar a nossa necessidade primeira. Então julgamos. Essas estão envolvidas nas emoções. Com a consciência, antes de julgarmos, nós vamos fazer aquela tríade, que pode ser uma metáfora, mas ela tem sentido. Quando observamos ou somos observadores, nós identificamos o que nos dói, identificamos aquilo que entendemos como limitante. Quando buscamos as dores, somos buscadores, é porque nós saímos de um processo de inércia, estagnação, e queremos mudar isso em nós. Queremos mudar isso. Queremos fazer diferente. E quando somos conscientizadores, ou seja, temos a consciência dessas dores, nós buscamos, além de identificá-las, aceitá-las, buscamos fazê-las diferente. E aí damos um salto. Talvez não necessariamente quântico, mas um melhoramento em relação ao que éramos num passo anterior. E isso tudo nós levamos. Chamamos? Tá bom. Alguém tem alguma pergunta sobre isto? Oi? Sim. Tem um vídeo que foi aquela música que nós ouvimos, né, enquanto tentávamos fazer uma simetria de construção do que seria o espírito, se somos espíritos, como chegamos aqui, quem somos ou o que somos e por que estamos, qual é o nosso papel e para onde iremos. Tem uma coisa que se chama evidência de campos mórficos, que na verdade são experienciações que a natureza nos oferece e que necessariamente há uma teoria, a teoria dos campos morfogenéticos, que retrata a repetição de fatos, de movimentos, chamado o autor de Sheldrake, Herbert Sheldrake, que aconteceu no arquipélago e aconteceu com os macacos. A partir do 100º macaco que começou a lavar a sua batata para se alimentar, as outras ilhas onde haviam macacos todos começaram a repetir o mesmo processo, lavavam suas batatas para se alimentar. Opa, se ninguém tem ligação com ninguém, o que é isso? Aí eles passaram a chamar de campos morfogenéticos. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aquele ali?
Só para não ficar no monólogo, né? Chamar mais alguém? Bárbara Xavier, Pauline, Adriana Espíndola, Pedro Marcelo. Alguém que eu não chamei?